Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Eu sou a irmã Elza e eu quero deixar um versículo para vocês em Jonas. Diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eu vou deixar até aqui, Jonas capítulo 1, se os irmãos quiserem, lerem em casa. Mas nós podemos ver aqui, meus irmãos, que o Senhor disse para Jonas: se disponha, ou seja, se coloca de pé e vá até Nínive pregar a minha palavra. Porque sabemos que o pecado estava subindo como um mau cheiro diante de Deus. O pecado daquela cidade estava subindo diante de Deus. E o Senhor escolheu a Jonas para ir pregar naquela cidade. Porque o Senhor tem um mistério, uma tarefa para cada um de nós. E o que era para Jonas cumprir naquela cidade, o Senhor escolheu ele. O que você tem que fazer, outra pessoa não pode fazer no seu lugar. Então o Senhor tinha um trabalho para Jonas ali naquela cidade. Mas Jonas, ele se acovardou. Jonas, ele foi rebelde à boca do Senhor. E o que Jonas fez? Jonas se levantou, ele pegou um navio que estava saindo para Tarsis. Ele pegou uma direção oposta do que o Senhor tinha ordenado para ele. O Senhor disse para ele ir para uma direção e ele foi para uma outra direção, por sua conta e risco. E isso é muito perigoso, meus irmãos. Nós tomarmos uma direção oposta à vontade do Senhor nas nossas vidas. Então Jonas pagou a passagem, entrou naquele navio, desceu para o porão e simplesmente foi dormir. Deitou a cabeça em alguma coisa, como travesseiro, e foi dormir, como se tudo estivesse muito bem, muito tranquilo. Mas veja bem, a pessoa quando está em desobediência ao Senhor, a tendência é ela é só descer, é ir descendo cada vez mais. Ele desceu, para aquele porto, ele desceu para aquele navio, ele desceu para o porão daquele navio. Quando estamos em obediência, em rebeldia à voz do Senhor, a tendência é só irmos descendo, como que se descendo para uma ribanceira. É só ir descendo, é só ir se aprofundando. Assim é a pessoa que está em rebeldia diante de Deus. E Jonas, naquele navio, ele estava dormindo. E o Senhor mandou um grande vento, uma grande tempestade naquele mar. E todos ficaram apavorados, Todos rezavam ao seu Deus, todos buscavam pelo seu Deus e nada.
E aquela tempestade, ela só ia, se fortalecendo mais e mais. E quando nós estamos em rebeldia, nós trazemos sofrimento para aqueles que estão ao nosso lado. Nós causamos sofrimento às pessoas que nos amam, quando nós estamos em rebeldia. E muitas das vezes nós estamos em rebeldia e estamos cegos espiritualmente, estamos dormindo. Jonas estava dormindo em todo aquele perigo ali que os tripulantes daquele barco passavam. Jonas estava dormindo. Ele estava tranquilo, ele estava simplesmente cego espiritualmente. Tudo estava quase se desmoronando ao seu redor e ele não conseguia enxergar porque ele estava dormindo. Então foi lançado sorte para saber em quem caía a sorte. E a sorte caiu em Jonas. Então, o povo daquele navio, perguntou para Jonas: quem é você? Qual é a tua ocupação? De onde você vem? Qual era a ocupação de Jonas? Jonas era um profeta do Senhor. A ocupação de Jonas era levar a palavra, a mensagem do Senhor. Era obedecer ao Senhor e levar a palavra que o Senhor havia mandado ele levar para a cidade de Nínive. Ele deveria ir naquela cidade e dizer: arrependei-vos, porque o vosso pecado está chegando diante do Senhor. Arrependei-vos. Esta era a ocupação de Jonas. E cada um tem uma ocupação na casa do Senhor. Cada um tem um trabalho a ser feito na casa do Senhor. E o que era para ser feito em Nínive era através do profeta Jonas. Porque o Senhor escolheu Jonas para levar a palavra àquela cidade. Tinha outros profetas, mas o Senhor designou a Jonas para ir naquela cidade levar o evangelho, para que aquela cidade se posicionasse diante do Senhor e se arrependesse. Mas Jonas se rebelou e ele tomou um caminho diferente. Mas onde nós podemos esconder dos olhos do Senhor? Se descermos nos mares, nas profundezas, nos fins da terra, lá os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, Jonas disse para aqueles homens: me lancem dentro do mar, e o mar vai se acalmar. E eles perguntaram para Jonas qual era a ocupação, quem era ele, quem era o povo dele. E ele disse: eu sou hebreu, eu sou servo do Senhor. Eu sirvo ao Deus Altíssimo, que criou os céus, a terra e o mar. E aqueles homens, muitos temeram por causa daquela tempestade. E eles não queriam lançar Jonas naquele mar. Eles fizeram de tudo para acalmar aquela tempestade. Mas não tinham como, porque aquela tempestade foi permissão do Senhor. Porque Jonas desobedeceu à voz do Senhor. E nós não somos nada. O Senhor é Deus nas nossas vidas e devemos obedecer ao Senhor. E quando o Senhor manda, o Senhor está conosco. Jonas temeu, Jonas teve medo. Mas se o Senhor mandou, é porque o Senhor estava com ele. É porque o Senhor estava capacitando Jonas para aquele trabalho. Não devemos duvidar, mas devemos confiar no Senhor, porque Ele está conosco. Quando Ele nos direciona para fazer algo, Ele está conosco. Então aqueles homens não tiveram outra opção senão jogar Jonas naquele mar agitado. Então, quando Jonas foi jogado, o mar se acalmou. Todos ali foram salvos, porque houve calmaria naquele mar, naquele momento. E o Senhor preparou um grande peixe.
E aquele peixe engoliu Jonas. E Jonas passou ali 3 dias e 3 noites naquele peixe. Mas do ventre daquele peixe, Jonas se lembrou do Senhor. Jonas se arrependeu. Ele clamou ao Senhor do ventre daquele peixe. Então, o Senhor ouviu a Jonas e fez com que Jonas fosse vomitado em terra firme, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor não perde o controle da sua vida e da minha vida. Então aquele peixe vomitou Jonas em terra, e o Senhor disse novamente: vai-te, dispõe-te e pregue. Leve a minha palavra àquela cidade. Então Jonas obedeceu ao Senhor daquela vez. E chegando naquela cidade, ele levaria 3 dias para anunciar o evangelho do Senhor, para dizer que o Senhor estava bravo com eles, que eles precisavam se arrepender, porque aquela cidade seria destruída. Mas aquele povo, eles se arrependeram, eles deram ouvidos à voz do Senhor. A palavra do Senhor nos diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor tem dito através da palavra. O Senhor tem dito através das pandemias, através da natureza. O Senhor está voltando. O Senhor vai buscar um povo lavado, um povo remido. E a palavra do Senhor tem se cumprido. E as pessoas não têm entendido que Jesus está às portas. Mas aquele povo, eles se arrependeram do rei, do maior até o menor, dos homens, dos animais, todos, eles se arrependeram. Eles começaram a jejuar e eles se vestiram de saco. O próprio rei se vestiu de saco e sentou sobre as cinzas, e todos naquela cidade se voltaram ao Senhor. Eles reconheceram que eles estavam errados, que eles estavam em pecado. E o Senhor ouviu a voz daquele povo. O Senhor viu o arrependimento daquele povo. Aquele povo, eles se humilharam, eles se prostraram, eles se vestiram de saco diante do Senhor. Se vestir de saco significa se humilhar, reconhecer que nós não somos nada, que nós não podemos nada, mas que o nosso Deus, Ele é Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos. E o Senhor, Ele não mais destruiu aquela cidade, porque o Senhor sonda os corações. E ele sondou o coração daquele povo, daquela cidade. Aquela cidade se arrependeu e se voltou para a presença do Senhor. Então, meus irmãos, nunca é tarde para voltar. Se você tomou uma direção errada, se você conhece a palavra, se você um dia foi servo do Deus Altíssimo, do Deus de Jonas, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E se você se desviou, e se você tomou um caminho errado, ainda há tempo de você voltar atrás. Jonas tinha tomado um caminho errado, porque o Senhor mandou ele ir para uma direção e ele, por medo, ele foi para outra direção. Mas ele se arrependeu, ele voltou atrás, ele foi naquela cidade, ele obedeceu o chamado do Senhor. Ele obedeceu a ordem do Senhor e ele foi até aquela cidade e ele levou a palavra do Senhor. E aquele povo se arrependeu. E o Senhor não destruiu aquela cidade. Mas volta, se você se afastou, se você tomou um caminho diferente, se você saiu de diante da potente mão do Senhor, da presença do Senhor, então volte atrás. Se vista de saco, senta sobre as cinzas, clama ao Senhor.
Ou seja, se arrependa. Reconheça que você precisa do Senhor. Que sem o Senhor, você, eu, não somos nada. Se arrependa. Volte para os caminhos do Senhor, porque a porta ainda está aberta. A porta da arca ainda está aberta. Mas depois que ela fechar, não tem mais jeito. Porque quem vai fechar a porta é o Senhor. Então volte atrás. Toma a direção certa, a direção que o Senhor tem para você. Deixa Deus iluminar os teus pensamentos. Deixa Deus guiar os teus caminhos. Porque Ele está voltando. Jesus está voltando. E Ele está com os braços abertos, dizendo: venha, filho, se arrependa. Conserte o teu altar. Mude a tua trajetória enquanto é tempo. Enquanto há o fôlego de vida em você, mude a tua trajetória. Me obedeça. Ouça a voz do meu espírito, porque eu estou voltando. E só vai entrar na cidade aqueles que se arrependerem, aqueles que se voltarem verdadeiramente para Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor fale contigo e que você venha escolher o caminho certo. Porque podemos escolher o caminho certo. O Senhor, Ele não nos obriga. O Senhor diz: eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os meus mandamentos, e a maldição quando afastardes dos meus caminhos e não dar ouvidos à minha voz. Que você possa escolher a melhor parte, que você possa escolher o caminho de bênção, escolher obedecer ao Senhor, escolher andar na presença do Senhor, para que um dia você possa ser chamado de filho. O Senhor possa te dizer: vinde, benditos do meu Pai. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém?